Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês, galerinha? Espero que sim, que estejam todos bem, com saúde e estudando, tá? Queridos, prestem atenção. Nós vamos fazer uma revisão sobre o texto narrativo, tá? E assim, o texto narrativo, ele é fácil e ao mesmo tempo ele é envolvente. Só que para que esse texto narrativo, ele realmente agrade, ele tem que ser muito criativo. Porque quanto maior o número de informações, a descrição, as informações que você trouxer sobre as personagens, sobre o enredo, sobre o pensamento, sobre os conflitos, mais o leitor vai se sentir atraído pelo enredo, tá? Então vamos relembrar aqui que o texto narrativo vai ser justamente aquele que vai contar um fato, né? Ele vai contar pra gente uma história. Então, o que ele vai contar pode ser tanto um fato real como um fato fictício, né? São histórias, são tramas. E a partir do momento que você começa a elaborar histórias, você começa a envolver a pessoa que vai ler. E como é que você envolve? Através dos personagens, dos lugares, dos fatos, dos conflitos, né? E aí eu trouxe alguns exemplos de textos narrativos: romance, novela, conto, crônica, fábula. Como eu falei anteriormente, novela não significa que seja aquela novela que vocês veem na televisão, não. Novela, na verdade, é também um tipo de narrativo. Todos esses aí são romance, novela, conto, crônica e fábula. O que vai diferenciá-los é o tamanho, a quantidade de personagens, o propósito. Por exemplo, uma crônica, geralmente é um texto que ele é baseado em um fato do cotidiano e a partir desse fato do cotidiano eu crio o conflito e a solução. Uma fábula, geralmente é um texto narrativo onde as personagens são animais e tem um propósito que é deixar uma lição de moral. Então, assim, cada um tem características que são específicas. Aí eu coloquei um exemplo aí, né, de 3 livros excelentes que realmente conseguem mexer com o nosso psicológico. São textos narrativos, né? A Menina que Roubava Livros, O Menino de Pijama Listrado e O Diário de Anne Frank. E que retrata, na verdade, histórias que realmente mexem com o nosso psicológico, porque acabam por nos sensibilizar, né? São histórias muito comoventes e que realmente em algum momento da trama você conseguiu de fato se emocionar. Eu não vou dar spoiler não, porque quem não leu ou quem nunca assistiu aos filmes, realmente eu indico. São 3 leituras que valem a pena, mas que também mexem muito com o nosso psicológico, porque realmente são textos narrativos que conseguem nos comover. Os elementos da narrativa são narrador, personagem, espaço, tempo e enredo. Personagem, como a gente já viu anteriormente, é quem participa da história, né? Quem compõe a história. Esse personagem ele pode ser principal ou protagonista, secundário ou coadjuvante, antagonista ou vilão, que é quem se opõe ao protagonista, figurante, que só ajuda a compor o cenário, real ou histórico. Geralmente, quando você conta uma história, como o exemplo que eu dei agora há pouco, o Diário de Anne Frank, é uma história com um personagem que é real. Ela existiu, ela criou o livro. Então, no caso, Anne Frank é um personagem, ou uma personagem, que você pode usar as duas formas, né? Real, tá? Quem não riu e não se emocionou ao mesmo tempo com esses 2 personagens perfeitos de Ariano Suassuna? Chicó e João Grilo. Na verdade, são 2 personagens que realmente marcaram a literatura brasileira, né? São perfeitos, o livro é perfeito, o filme também. Então, assim, a história consegue nos envolver e ao mesmo tempo que o autor consegue mostrar pra gente a crítica social, a realidade triste em que vivem esses personagens principais, ele traz de uma maneira leve, ele suaviza, ele traz de uma forma tão engraçada que a gente não quer parar de ler o livro e quer assistir ao filme inúmeras vezes, né? Justamente pela riqueza dessas personagens que ele traz aí. Espaço vai ser onde ocorre a história, né? Onde acontece a história. Pode ser um ambiente físico, ele realmente existe, e o narrador conta pra gente,
ou pode ser um ambiente que é psicológico. As pessoas, na verdade, acham que estão ali, elas imaginam, elas se teletransportam ou se transportam realmente, né, para aquele lugar que o seu psicológico acaba por imaginar, tá? Por criar. O tempo, ele pode ser quando acontece a história, ele pode ser cronológico ou pode ser psicológico. O cronológico é justamente esse tempo linear que nós temos, né? Horas, dias, semanas, meses. O psicológico vai ser justamente o que ocorre no interior do personagem. Então, ele associa esse tempo de acordo com os seus sentimentos, com a sua imaginação. E não precisa necessariamente seguir o tempo cronológico que nós já conhecemos. O foco narrativo, por fim, vai ser, na verdade, quem narra a história. Quem é esse narrador? Quem conta a história pra gente? Então, esse foco narrativo ele é interessante. Por quê? Porque ele pode mudar. Nós podemos ter, na verdade, narradores diferentes com foco narrativo diferente. Como assim? O meu narrador personagem, por exemplo, o foco narrativo é em primeira pessoa. Por quê? Porque o narrador personagem vai ser aquele narrador que conta e participa da história. Então, o foco narrativo, que é essa voz que fala no texto, vai ser em primeira pessoa. Por quê? Porque ele conta e participa ao mesmo tempo. O narrador observador, já teremos um foco narrativo em terceira pessoa. Por quê? Porque ele não participa, ele só conta, né? Ele só observa e conta os fatos e não participa da ação. E o narrador onisciente, que também tem o foco narrativo em terceira pessoa, geralmente, né? Acontece o quê? Ele, além de contar os fatos e as ações, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele imagina, ele sabe todos os segredos de todos os personagens, ele sabe todos os sentimentos, ele é aquele que realmente é o detentor de todas as informações do enredo. Por quê? Porque ele conhece todos os personagens, toda a trama, tudo que os personagens pensam, tudo que eles sentem. Então, esse aí é o narrador onisciente, tá certo? Galerinha, nossa revisão fica por aqui. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Beijos, queridos!